Tá ótimo. Para em seguida nós fazermos e darmos início à nossa tarefa da noite de hoje. Quem quiser fechar os olhos, feche, não é obrigado. Bom amigo Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, te agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em teu nome, para podermos ser agraciados por palavras, por ensinamentos que certamente farão a diferença em nossas vidas. Que meditemos, que busquemos explicações, que sejamos sempre curiosos no sentido de aprender a palavra divina, pois ela liberta as consciências, transforma as pessoas para melhor. E é nesse contexto que estamos aqui nessa noite. Que todos estejamos alertas em busca desse conhecimento, desse ensinamento, dessa diretriz. Hoje estamos com Edivaldo César, nosso irmão querido, que vai falar sobre a vida é um contínuo. Qual a necessidade de momentos encarnados e outros não? Ou seja, encarnação e desencarnação, no sentido de estarmos uma época num plano espiritual, outra época em plano material. Por quê? Esse é o tema da noite. Assim, Jesus querido, te agradecemos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Com a palavra, Edivaldo César. Você vai falar nesse para o povo que está lá fora, e esse aqui é o que está lá dentro. Uma boa noite a todos. Boa noite. Nos dois planos da vida, saúde, encarnados e desencarnados, que trabalham nesta casa neste momento. Então, graças a Deus, agradecendo mais uma vez, pela oportunidade do serviço, que é a divulgação da doutrina dos Espíritos, que nos esclarece quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui e o que precisamos fazer para que a nossa vida cada vez mais se torne melhor. Nós temos essa proposta em nossa consciência, em nossas mãos e em nosso coração. O papel da doutrina é justamente tirar o véu para que a gente possa perceber o que é que nós próprios precisamos fazer por nós. Que o que nós não fizermos, outros não poderão fazer. Que nós somos dotados de capacidades tais para perceber essa vida a qual nós estamos vinculados neste momento, que é para sempre. O tema da casa, a vida, é um processo contínuo, onde em alguns momentos nós estamos encarnados, como estamos aqui agora, utilizando um corpo material, carnal. Em outros momentos estamos vivendo, mas fora dessa indumentária. Como tem vários seres que andam por aí, que estão nas suas tarefas, trabalhando fora do físico, para que nos atendam nas necessidades que nós temos e trazemos. É assim a vida. Alguns negam a existência dessa continuidade, outros já sabem, porque percebem, sentem e têm certeza.
mas é a verdade. Queira ou não, todos estamos no mesmo processo. Porque nós somos obra de um Criador e mantenedor da vida que é para sempre. Então, para começar essa nossa conversa, eu trouxe aqui a introdução que está na obra fundamental da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, que no próximo sábado completa 169 anos de lançamento aqui conosco. E essa obra tem tudo a ver com nós, espíritos, porque lá estão as perguntas, as questões e as respostas que nós gostaríamos de saber quando começamos a perguntar. E eles vieram e responderam. E aí eu começo por aqui, pela primeira parte do livro, codificada por Allan Kardec, onde ele nos fala que Trindade Universal. A Trindade Universal é formada por Deus, o Criador e mantenedor da vida, pela matéria e pelo Espírito. Somente essa Trindade é universal e caminham juntas. O que é Deus? Primeira pergunta da obra. Onde Kardec fez essa pergunta com veio racional e científico. Ele não perguntou quem é Deus. Porque quem é um personagem, né? É um indivíduo. Mas o que é? E eles responderam que é causa. É a causa primária ou primeira de tudo que existe. Então, se nós existimos, temos certeza que nós existimos? Com certeza, né? Já disse um filósofo, se penso, logo eu existo. Não tem como eu negar. Se eu existo é porque tem uma causa. Nós existimos porque tem uma causa. Nós ainda não compreendemos esta causa devido ao nível espiritual que nós nos encontramos. Mas desde pequenininho que os nossos antepassados nos ensinaram, não é verdade? Alguns mostravam temer a Deus, outros não, orar a Deus, orar ao anjo da guarda, porque tinham certeza que existe algo mais além da matéria. E agora nós estamos comprovando. Por isso que nós estamos aqui. Porque existe uma pleiade imensa de trabalhadores do plano dos desencarnados em toda parte. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, ele afirmou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, com certeza eu estarei presente. E deixou a mensagem há mais de 20 séculos. Então Deus faz parte da Trindade. A matéria dá origem a tudo que a gente conhece que é material e ao que a gente não conhece, porque ela existe em vários graus. E o espírito vem de onde? Do princípio espiritual, que somos nós, que não estamos mais no princípio, porque já estamos numa outra escola, no segundo degrau de provas e expiações. Está vendo como a lição todo mundo já sabe? Então é nesse processo que nós estamos, todos, independente do indivíduo crer ou não crer. Somos seres espirituais em experiências humanas. Usando o quê? Uma veste material, que não é a primeira e nem é a última. Por que não é a última? Porque nós estamos ainda no estado que precisamos avançar. E por que não é a primeira? Porque nós não somos mais primitivos. Nós já saímos dos mundos primitivos. Estamos apenas no segundo degrau. Aí vem a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, atrelada à obra O Livro dos Espíritos, nos mostrar as categorias de mundos. De acordo com o quê? Com o nível moral e intelectual de cada ser. Primitivo, onde nós começamos as nossas primeiras caminhadas. Saímos de lá, chegamos agora aqui, espiando e provando. Estamos de olho no mundo de regeneração. Todo mundo fala,
a Terra vai se transformar num mundo de regeneração. E às vezes dizem assim, eu estou assim porque eu estou no mundo de regeneração. Eu digo, ao contrário. O planeta Terra é que abriga espíritos em expiações e provas. Quando nós vamos melhorando também a psicosfera do planeta. Que nós evoluímos material e espiritual. E o planeta material está avançando, porque a lei do progresso é para todos. Então, Deus, Espírito e Matéria, a Trindade Universal. Deus é a causa, a inteligência suprema. O princípio espiritual inteligente chama-se Espírito. A partir do momento que nós vestimos essa roupa humana, que é o corpo, didaticamente nós somos trazidos como espírito. Aí Kardec usa com E maiúsculo. Quem já leu o Livro dos Espíritos e quem continua estudando, nos primeiros passos, ele grafa espírito com E minúsculo, porque ele está falando do princípio. E é do princípio que se origina os seres inteligentes. Aí sim, didaticamente, nós somos individuais num corpo físico. E aí estamos aqui nessa escola. O fluido universal é a matéria. Tudo que existe de ordem material na Terra e fora da Terra vem desse fluido, que é chamado fluido cósmico universal. O planeta é formado por ele, nossos corpos materiais formados por ele. Por isso que quando um ser mais evoluído vem a essa escola, ele se reveste de uma forma diferente. Como assim, Edivaldo? De acordo com o nível dele evolutivo, moral, espiritual, ele seleciona nessa matéria que nós vivemos o que temos de necessário para a sua convivência aqui conosco. E muitas vezes eles não demoram. Cumpre sua tarefa e depois retorna, porque trabalhar como desencarnado vai muito mais além do que o nosso trabalho limitado aqui. Mas nós somos instrumentos desses irmãos que estão desencarnados com certeza. Então, o que é a vida? A vida é um processo contínuo de evolução espiritual, onde a existência física é uma etapa temporária. Acho que as avós de vocês diziam igual o meu. Diziam assim, menino, ninguém vai ficar para semente, não é assim? Ninguém vem aqui para ficar para semente, estamos aqui de passagem. E até hoje é assim. Quantos já retornaram dos nossos familiares e nós estamos aqui, sabendo que em outro momento nós também vamos retornar, mas nós não vamos desaparecer, como creem alguns que se dizem materialistas. Tudo bem, cada um crê e vive da forma que quer e deseja. Mas a verdade está aí, um dia a gente se encontra com ela. Então a vida na matéria é temporária. E como é que nós chegamos aqui, agora nesse corpo físico, através de um método chamado reencarnação? Vocês estavam lá no dia que Nicodemos, o doutor da lei, acredito que ele estava, procurou Jesus para perguntar a ele, mestre, eu tenho uma dúvida. E procurou Jesus, bateu na porta a altas horas da noite. Essa revelação não está na Bíblia. Chegou a nós através das mediunidades abençoadas. E ele disse, pois não, todos chamavam ele de mestre, porque realmente ele era mestre. Na época, quem falava em público era considerado mestre. Eu tenho uma grande dúvida, mestre. Qual? Como é que o senhor faz essas coisas maravilhosas que até então eu não vi ninguém fazer? E aí ele diz, Senhor, em verdade eu te digo que ninguém pode ver o quê? O reino de Deus, se não nascer de novo. Ele tomou um susto. Como nascer de novo? Eu poderei já voltar ao ventre materno já nessa idade?
para tornar? Eu disse, não. O senhor é doutor da lei e ainda não entendeu a essência da lei. Eu não estou falando de corpos, eu estou falando de seres espirituais. Todos os espíritos retornam quantas vezes são necessárias com novos corpos. Para quê? Para desenvolver, para evoluir, para ampliar, até fazer o que eu faço. Ele tremia assim, ó, de contentamento, naquele diálogo com o mestre. Beijou a mão, conta-nos Amélia Rodrigues, conta-nos Humberto de Campos hoje. Agradeceu ao mestre, beijou a mão, pediu desculpa pelo adiantado da hora e se retirou e foi pensando pelo caminho. Eu ensino a lei nos templos, mas eu não tinha percebido essa essência. O renascer não é do corpo físico. Por isso que algumas pessoas dizem, como eu não sei como é que vocês, espiritualistas, acreditam em reencarnação. Como é que o corpo pode viver de novo? Mas a reencarnação não está dizendo que esse corpo, quando perder a vitalidade, vai voltar a ter vida. Não, ele vai ceder vida para outros seres que fazem parte da natureza, mas o espírito vai aguardar um novo processo para ser elaborado para mergulhar no novo corpo e dar continuidade à sua evolução espiritual. Assim estamos todos nós aqui agora. Viemos, temos afinidades com outros espíritos, a maioria estão na família, temos desafetos com outros espíritos que a gente encontra por aí em qualquer lugar e não sabe como, e diz, não fui com a cara de fulano, é a primeira vez que eu vejo. Aí depois o tempo passa, o fulano também vem, interessante, eu também não fui com a sua, desde que eu conheci. Aí aquela máscara cai, para dizer o quê? Que nem sempre essa situação está vinculada a encarnações passadas. Muitas vezes são situações geradas aqui e agora, que com o tempo a gente desmancha, a gente dissolve. Mas existem outros que é desde o início que a gente percebe. E aí a gente precisa trabalhar para que essa existência de agora, porque a vida é uma só, desde o momento da criação nós ganhamos vida, que são várias as nossas existências corporais, que é um princípio da doutrina, chamado de pluralidade das existências. Ou seja, nós existimos na matéria e também fora dela, antes, durante e depois. Isso chama-se imortalidade da alma. E um filósofo francês chamado Teilhard de Chardin, ele usa uma frase muito forte que foi abraçada pela doutrina, porque ele diz assim, nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais em experiências humanas. E aí olha a realidade, que a gente costuma dizer, mas eu sou humano, eu errei porque todos nós estamos nesse processo. Cada um num grau, cada um numa etapa, cada um num processo, porque cada um caminha de acordo com as suas condições. Então, a vida é feita assim. Mas qual é mesmo o objetivo? O objetivo da vida é o aperfeiçoamento moral e intelectual do ser espiritual. O corpo físico não tem inteligência, porque ele é formado de matéria, ele tem vida própria. Porque espírito algum habita um corpo sem vida. Agora a inteligência vem de quem? De nós espíritos. E Kardec perguntou, como podemos definir o espírito? E eles disseram, o espírito é o ser inteligente da criação. Povoa todo o universo, não somente o planeta Terra. Aí nós demos um salto de qualidade, porque muitos ainda não conseguem entender reencarnação e vida espiritual, porque ficamos limitados aqui somente no planeta.
Aí quando a gente começa a estudar, começa a entender, começa a refletir, mas olha, se eu estou aqui, por que fulano não pode estar ali? Se eu estou aqui com vários encarnados me ouvindo e desencarnados também, só porque eu não os vejo, eu posso negar? Nem sempre, né? Porque o que os olhos não vê, o coração sente. Pois é, então nós somos assim. Nós somos uma estrutura complexa que nem todos ainda conseguiram perceber. Indas e vindas, chamamos de plano material e plano espiritual. Todos dois habitam espíritos. O diferencial é que os desencarnados estão somente utilizando um corpo, que se chama perispírito. Está lá na obra O Livro dos Espíritos. Que Allan Kardec, o professor Hippolyte, ele perguntou para a equipe, os espíritos não se perdem no plano espiritual? Como é que eles se identificam? Existe alguma coisa que os identifique? E eles disseram, existe sim. Uma essência espiritual, por um lado do espírito, e material pelo lado do corpo, que envolve o ser inteligente. Ele disse, eu posso chamar de perispírito? Peri porque está em torno de quem? Do espírito, do ser inteligente. E eles disseram, ótima consideração. O importante é que as pessoas saibam do que é que nós estamos falando. E dá um exemplo de um fruto, que eu vou trazer aqui agora para vocês. Imagine aí uma banda de uma maçã cortada no meio. Não é para comer agora não, viu? É só para imaginar. Quando a gente corta uma banda de maçã, o que é que a gente vê no meio? A semente. E ao redor, a polpa é a parte que a gente come, né? E por fora, a casca. Então nós estamos aqui, ó, com essa casca, que é o corpo físico. Mas existe uma essência, que é um corpo espiritual, fluídico, leve, que nós todos estamos usando. E os desencarnados só estão usando ele. Por isso que a vida continua. Porque a vida do corpo é do corpo. E a vida do espírito é do espírito. Então a vida é o aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito. As pessoas veem e perguntam, então quer dizer que eu já tive várias vidas? Não, nós tivemos várias existências. Porque a vida nós ganhamos desde o momento que fomos emanados do Criador. E aí eles disseram, como é que Deus cria os espíritos? Eles disseram, vocês ainda não têm condições de entender. O espírito é uma centelha do Criador, que emana do próprio Criador. E com o tempo vai evoluindo, porque a meta é se aperfeiçoar. Um dia, todos nós seremos anjos. Não duvida, a gente vai se encontrar em qualquer lugar, mas Edivaldo, você estava com razão. Eu disse, eu aprendi lá na obra O Livro dos Espíritos, que a nossa meta é perfeição. Não tem esse ser que esteja na Terra ou fora dele, em qualquer estágio que seja, que vá continuar sendo como é. Porque a meta de Deus não falha. Porque a lei divina está escrita em nós próprios. E nós sabemos qual é essa meta. Por isso que nós buscamos melhorar nossa vida em qualquer momento, porque ó, o chamado é perfeição. Por isso e para isso que nós estamos aqui. Que mais? Como fomos criados? Kardec pergunta, como é que o Espírito foi criado? Eles disseram, o Espírito foi criado simples e ignorante, como a centelha. O que é que significa? Sem conhecimento, mas com igual capacidade de progredir. E aí onde foi que nós jornadeamos? Foi direto num corpo humano? Não. Em outros corpos que fazem parte da natureza, em outros reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, agora no hominal, para alcançar o angelical. Então nós já estamos no nível bem avançado, porque já chegamos em corpos diferenciados
bem mais complexo. Esse é o objetivo da vida. E eles dizem, nós somos a individualização do princípio inteligente do universo. Que o princípio, ele é complexo. Ele dá origem a vários. Quando o espírito se individualiza, nós aí agora estamos utilizando um corpo. Eu estou, Edivaldo César, nesta encarnação, mas já passei por várias, tanto no corpo masculino como no feminino, porque o espírito não tem sexo determinado. Quem tem sexo é o corpo. O espírito tem uma energia co-criadora que ele se faz presente em qualquer parte do universo. E nós estamos aqui. Alguns têm lembranças de algumas encarnações passadas, geralmente na fase infantil, né? As crianças vêm, chegou cedo, está mais para lá do que para cá, de vez em quando se lembra de um amiguinho, de uma amiguinha, ou até vê na convivência, brincando em casa, coisas e tais. Com o tempo, à medida que o corpo vai se desenvolvendo, essas lembranças vão se apagando, porque se faz é necessário que seja assim. Mas acredito que todos que nos ouvem aqui neste momento, quando nós estamos desdobrados, dormindo o corpo, nós espíritos estamos em alguma experiência onde a gente se encontra com pessoas que a gente não conhece, mas tem uma afinidade. Não conhece na vigília. Exatamente, não conhece naquele estado aqui e agora. Mas essa afinidade, essa convivência espiritual, ela se mantém. Pode ser eu encarnado encontrando com um desencarnado. Porque esses laços que nós criamos não deixam de existir. À medida que nós vamos depurando eles, o requinte do sentimento que se chama amor, nós vamos estar ligados a vários seres. Tem muitos espíritos que já nos amam profundamente, que fazem parte da nossa família espiritual. Não vieram nesta encarnação e é possível que não venham, porque estão dando suporte para que essa nossa encarnação seja vitoriosa. É assim que nós convivemos. E cada um de nós tem um espírito amigo que está ligado a nós, chamado de anjo da guarda. Aquela história do anjo da guarda do passado, a doutrina vem confirmar, ela é verdadeira. Porque nós sozinhos não tirávamos os pés do chão aqui agora na Terra. Mas tem esse amigo espiritual que nos orienta, que ajudou na nossa programação reencarnatória para que nós tenhamos sucesso. E a vida está aqui. E o amigo cantor dizia: a vida, meu irmão, diga lá o que é. Né? E a vida somos nós que fazemos ela. Porque cada um vive de acordo com as suas próprias condições. Não é verdade? Nossa origem, já falei da definição. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. O universo fora do mundo material, eles também palpitam, eles também vivem. Porque quem ficou foi a veste carnal que a gente conhece. E a gente convive por muito tempo, a gente se apega à afinidade, o amor com aquele ser que convive conosco, mas dia menos dia ele vai precisar retornar. É o contrário da reencarnação, que se chama desencarnação. São duas operações. O que uma faz, a outra desfaz. É igual a adição e subtração. Então é nesse processo que nós, aqui na Terra, nos encontramos. Já falei de Teilhard de Chardin, que nós somos seres humanos vivendo experiências humanas. Somos seres espirituais, porque a essência continua. As existências estão passando. Aí alguém pode dizer, deve estar pensando, por que eu não lembro? Eu não já tive várias? Porque quando as pessoas querem justificar o questionário, dizem, não tive várias encarnações, por que eu não lembro? Aí a gente diz, graças a Deus, que eu não lembro. Porque, caso contrário, nós não estaríamos nessa escola passando por experiências provatórias. Estaríamos trabalhando como missionários.
Se as encarnações fossem todas, ok. Mas por enquanto ainda não. Eu vou lembrar de fulano, de ciclano, de beltrano, que convive comigo no mesmo lar, no qual eu posso ter um conflito ainda, que eu não sei quem é aquele ser, mas a misericórdia divina sabe muito bem, por isso que nos trouxe juntos, para que a gente possa se aperfeiçoar. Ainda ontem eu estava ouvindo um vídeo de Divaldo Franco, que ele falava em uma palestra que ele tinha uma irmã que odiava o pai, e o pai também a odiava, e ninguém sabia o porquê. Mas ele, com o tempo, com a mediunidade aflorada, ele foi percebendo o vínculo daqueles espíritos em encarnações passadas. De maneira que uma desavença que houve entre eles, um tirou a vida do outro e voltou, assumiu o compromisso, vou trazê-la como filha. Trouxe o espírito, mas a afinidade espiritual amorosa não tinha. E aí, no último momento, quando o pai estava desencarnando, ele disse que nos braços dele, ele rogou e disse: meu filho, eu não sei por que a sua irmã não gosta de mim. Mas Divaldo disse que sabia, porque a ele foi revelado pela condição espiritual. E disse: meu pai, é preciso que a perdoe. E ele disse: mas eu não consigo. Ele disse: está na hora da morte, o senhor está partindo. Aí ele disse: chame ela. Chamou, ela veio, não queria vir, mas naquele momento ela virou para ela e disse: minha filha, me perdoe. E ela começou a chorar e disse: meu pai, me perdoe. Porque a vida inteira foi de desajuste espiritual. E ele partiu nos braços de Divaldo. E ela dizia para Divaldo: eu não consegui amar meu pai em momento algum. E ele disse: eu sei disso. Depois conversaram, depois também ela partiu e a situação começou a se resolver. É assim que nós convivemos. Por isso que o esquecimento do passado faz parte também da lei divina. Eu não preciso saber, porque se eu souber, eu não vou dar um passo adiante. Eu preciso trabalhar no bem, eu preciso trabalhar pelo bem e trabalhar com aqueles que convivem comigo. Local de trabalho, família, sociedade, centro espírita, seja lá onde for. Porque ninguém encontra ninguém no seu caminho por acaso. Mesmo porque acaso não existe. O que existe são leis soberanas e justas que nos atrelam uns aos outros para que a gente caminhe para a vida. E quando terminarmos essa encarnação, possamos dizer: graças a Deus, eu consegui. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Afirma que nossa essência é espiritual e eterna, enquanto a vida física é um estágio temporário de aprendizado, evolução e conexão com o divino. É temporário a estadia no corpo. Os corpos, eles vão mudando, vão transformando até o momento que não serve mais para o espírito. E o liberta. E o espírito retorna para a dimensão dos desencarnados, onde vai continuar sua vida. Obras tem aí diversas. Obras leais e verdadeiras. As transformações das obras em filmes para auxiliar aqueles que ainda não conseguiram entender. Mas com tempo, com calma, com paciência. Porque Deus é criador e mantenedor da vida. E essa vida nós estamos vivenciando sempre. Quando o corpo adormece, nós nos desprendemos naturalmente. E adentramos nesse campo sutil, onde encontramos com outros seres. Alguns já retornaram, estão desencarnados, outros são encarnados mesmo, que a gente se encontra também, né? Sonhei com você, fulano. Onde eu estava, você estava também, ótimo. A gente estava fazendo algo em algum lugar. E retorna para aqui, às vezes eu sonhei, mas eu não consigo lembrar. Não é assim? Eu só sei que aí dá uma pincelada ali, uma pincelada aqui. Mas já tem outras pessoas que contam feito novela.
Vai do primeiro ao último capítulo, tudo. Por quê? Porque ficou mais aguçado. Cada caso é um caso. E essas experiências vão despertando em nós que eu continuo, não tem jeito. Eu continuo, você continua, todo mundo continua, porque a vida do espírito não se extingue jamais. Essa perspectiva convida a viver com propósito, superando a visão puramente materialista. Nós ainda somos materialistas. A nossa sociedade completamente materialista. Porque a gente se apega rapidinho a tudo que a gente pensa que tem. Pensa que é nosso e não é. Tudo é empréstimo da bondade, da justiça e da misericórdia divina. Tanto que, qualquer momento, a gente vai e deixa tudo. Mas quem é apegado não deixa, não. Vai, mas continua preso às situações. Precisamos trabalhar o desapego também. Não é fácil, mas cada um vai no seu ritmo. Que viver é mais importante. E o lema reencarnatório, muito conhecido no movimento espírita, que foi escrito no mausoléu de Allan Kardec, em Paris, na França, que alguns dizem que a frase é dele, mas outros dizem que não. Alguém escreveu. Como ele era espiritualista e codificou a doutrina, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Vê que não é diferente de viver aqui, fazer algumas coisas erradas, morrer e ir para o inferno eternamente, o que é pior. Aí a gente pergunta, que pai é esse? Que Deus é esse que coloca as criaturas com um tempo na matéria, não acerta e depois morre e vai queimar no fogo eterno? Então toda aquela configuração, comparação que está na Bíblia, foram apenas alegorias trazidas pelo mestre e os seus discípulos para ser entendido mais tarde. Que aqui esse fogo é um fogo que está em nós próprios. Em nossa consciência, de acordo com o que a gente faz. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Então todos nós estamos submetidos a essa lei. Essa lei resume os pilares da reencarnação e evolução espiritual, indicando que a vida é um ciclo contínuo, aprendizado, imortalidade da alma, progresso incessante. Então essa é a vida. Agora, por que nós falamos muito em imortalidade? A imortalidade da alma é a certeza de que essa essência consciente do ser humano, espírito-alma, pode ser utilizado o termo espírito-alma. Espírito ele usa quando está desencarnado e alma quando está encarnado, porque estamos animando pela inteligência um corpo físico. Aí você, então quer dizer que a alma e espírita? Sim, a alma e espírita é a mesma coisa. Quando nós éramos pequenos diziam que era a alma do outro mundo. Todos nós somos alma do outro mundo, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, temporariamente. Sobrevive à morte do corpo, continuando a existir. Evoluir ou retornar ao estado espiritual de origem. Então, cada encarnação nós evoluímos, nós vamos voltar diferenciados. Porque só estar na matéria nós estamos aprendendo. Nós estamos sentindo essa matéria e convivendo com outros espíritos, onde cada um está no nível que lhe é próprio. E às vezes a gente quer mudar as pessoas, né? Quer que todo mundo pense como eu penso. Quer que todo mundo seja como eu sou. Aí, por engano, quando a gente vê que não consegue, diz, olha, deixa para lá, eu cansei, viu? E não adianta, porque não muda. Cada um só muda quando quer. E pode. Aí fica mais fácil a gente levar a vida. Mas se o propósito for modificar o outro, nós estamos no caminho não muito correto. Nós somos imortais porque nós somos formados de alguns atributos nossos, de espírito, viu? Inteligência, pensamento contínuo,
vontade, sentimento, razão. Vocês conhecem algum supermercado que vende essas coisas? Inteligência, razão, sentimento, bondade não tem, né? Pois é. Esses atributos vêm do Criador e são indestrutíveis, porque está na consciência do ser imortal que nós somos. Livre-arbítrio, emoção, individualidade, obstáculo. Nós somos imunes a obstáculos materiais. Quando estamos encarnados, eu não consigo atravessar essa parede. Mas desencarnado, pode ser que o espírito passe. Todo mundo aqui assistiu o filme Ghost. Foi quando o indivíduo ele experimenta, será que eu passo através dessa porta? E ele experimentou e o filme mostrou o choque do perispírito dele com a porta. Todos dois material. Só que o perispírito era mais sutil e ele conseguiu atravessar. Mas tem alguns que não conseguem. Porque estão ainda com o perispírito tão parecido com a matéria que pesa do mesmo jeito. Então esse é um obstáculo aos seres materiais que nem todos conseguem vencer. Depende do estado espiritual de cada um. E a perfectibilidade, não tem esse que não vai se tornar perfeito. Então, todos esses atributos constituem imortalidade. Significa dizer, nós vivemos antes da matéria, na matéria e fora dela. Então, isso constitui imortal. Somos seres imortais. Então, nós vamos ter essa certeza com o caminhar do tempo. O que é que estamos fazendo aqui? Desenvolvendo-se em grau e complexidade conforme a evolução de cada um. Então, nós não estamos aqui para pagar nada, nós não estamos aqui para sofrer. Ninguém está aqui porque fez isso ou fez aquilo, nós estamos no processo. E esse processo, para Deus, pouco importa. Estamos caminhando, todo mundo. Quando a gente desperta que fazer o bem faz bem, que estar com o bem faz bem, porque tudo que a gente faz é nosso. Vai e volta. Aí a vida flui da melhor forma possível. Vamos experimentar. Quem ainda não experimentou, né? Mas muitos creem que já experimentaram. Então nós vamos caminhando. Então a reencarnação é uma necessidade evolutiva e um ato de bondade, de justiça, da misericórdia divina. Não é um castigo. Porque se fosse para castigar, não precisava reencarnar. É para refazer, ter a oportunidade de se encontrar um com o outro e fazer melhor, para poder desatar aquele nó que a gente criou no passado. E ficar atento para que daqui para frente não criemos outros. Então esse é o objetivo da encarnação. Permitindo ao espírito progredir intelectual, moral, através de múltiplas existências na matéria. Já que somos inteligentes, estamos desenvolvendo essa inteligência, que é atributo do espírito. Nós só fazemos isso quando estamos encarnados? Não. Porque desencarnado também nós evoluímos, aprendemos e colocamos na prática. Quando chega aqui, o indivíduo sente que tem algo que ele gosta de fazer muito bem. De onde veio isso? De experiências passadas, que fica tudo arquivado em nós, a consciência. E aí cada um prefere fazer uma coisa. Eles dizem que as profissões, pessoas que adoram desde pequeno dizem, eu vou ser, eu vou fazer, e faz. É o que sabe fazer de melhor, o que aprendeu nas outras existências. Então essa é a reencarnação, a volta do espírito a um novo corpo físico. Aqui tem os tipos de reencarnação, que eu vou falar depois. E a reencarnação é um processo educativo, ou seja, nós estamos nos educando espiritualmente. E para essa educação, aí eles nos apresentam aqui 3 modelos básicos de reencarnação. Projetos. Veja, chama-se processo reencarnatório. É um planejamento, não é um determinismo. Porque se fosse determinado,
nós faríamos tudo que está na programação. Mas a gente não vai fazer tudo e nem está fazendo. É um planejamento. Quantas vezes a gente faz um planejamento para uma festa, né? Depois vai analisar e diz, olha, saiu igual ao nosso planejamento, mas também pode sair melhor, não pode? Também pode ficar aqui, não pode? Pronto, é assim. Porque depende de nós. Então, o planejamento reencarnatório ele pode ser elaborado pelo espírito junto com o seu mentor espiritual. É chamado de planejamento conversado. O espírito sabe que vai reencarnar, está se preparando para. Anos antes, 50, 100, depende. Ele não tem tempo taxativo para reencarnar. E ele diz que cada um reencarna de acordo com a sua necessidade. Então, esse projeto, conversando com o mentor, com os mentores, nós podemos estar presente e se tivermos conhecimento, dá até um palpitezinho. Eu posso dar um palpitezinho? Eu gostaria de... Aí eles podem ouvir, analisar e dizer, ah, não é que ele está com razão. Mas às vezes o espírito não sabe dar palpite algum, não é assim? Aqui encarnado também não é assim? É a mesma coisa. Aí vem outro modelo, o projeto é elaborado só pelos mentores espirituais. O espírito não toma nem conhecimento, sabe por quê? Ele está no estado tal, desencarnado, que não lhe permite, abusou do livre-arbítrio, cometeu vários desatinos, e chega no plano espiritual completamente sem ciência do estado em que ele se encontra. Eu costumo dizer que é assim. Nós estamos em casa com uma pessoa que passa mal de repente, desmaia, a gente não vai chegar lá e perguntar, você quer ir para o hospital? O que a gente faz? A gente apanha e leva. Chega lá, fica internado na UTI, passa um período, quando sai de lá, aí diz, olha, eu agradeço a vocês, que se não fosse vocês, eu teria. Então é assim, é chamada reencarnação compulsória, porque tem espíritos que vivem aqui de maneira tal, que quando desencarnam estão completamente desarmonizados, começar pela inteligência, pelo perispírito, que os seus mentores, orientadores, é quem vão fazer um planejamento e esperar uma oportunidade para que ele esteja na matéria. E chega aqui a depender da necessidade de cada um. E o outro projeto, esse é interessante, é elaborado pelo próprio espírito. Olha que beleza. Quem faz isso? Os espíritos já evoluídos, o espírito já evoluído, eles podem se planejar, dizer, olha amigos, eu vou reencarnar, traçam uma missão para ajudar determinada comunidade, planejam, reencarnam, vêm e trabalham. Um dia nós estaremos assim. E cumprem, pois é, com certeza. Porque planejaram e contam com o apoio daqueles que ficaram, assim como nós também. Mas às vezes a gente deixa para lá, mais tarde, depois eu faço. Amanhã, quem sabe? Aí a gente vai adiando, bem certo, e cumprem. Como o Emmanuel, né, que Chico já sabia, já ele dizia, quando o senhor desencarnar, eu vou reencarnar. Nós vamos apenas mudar de posição. E aí depois vinha a revelação que quando Chico desencarnou, Emmanuel já estava realmente encarnado, e aqui no Brasil. Então vai dar continuidade a todo o trabalho que ele fazia. Quem era Emmanuel? Aquele senador romano que viveu lá na época de Jesus, no livro Há 2000 anos. Quem não leu, vale a pena. E era o mentor de Chico. Por isso que ele era austero, seguro, achavam que ele era... Porque para que Chico pudesse cumprir com o seu planejamento reencarnatório, e cumpriu, e deixou essa grande obra aí para nós todos. Então, compulsória, conversada ou livre. Nos níveis de espíritos mais evoluídos, a reencarnação é livre, porque eles mesmos planejam e eles veem com a melhor forma possível. Então, a reencarnação é um processo educativo, eu já falei, e o contrário, que eu também falei aqui, da desencarnação, que é um processo natural de separação do espírito do corpo. Ninguém pode viver eternamente no corpo, porque o corpo não comporta.
Os espíritos mais evoluídos, eles demoram um pouco na matéria. Conta-nos que Jesus se preparou milênios antes de vir à Terra, diminuindo seu teor vibratório e selecionando a matéria a qual iria utilizar. E vem e voltam logo. Vem e voltam logo. Quem precisa demorar mais na escola, quem ainda não aprendeu a lição. E às vezes a gente julga, fulano de tal é tão bonzinho, já foi, né? Cicrano que está aí fazendo e acontecendo ainda está aí. Não é assim que a gente faz? Pois é, a gente não sabe do espiritual. A gente só está vendo o material. Então tudo tem um objetivo. Não é o fim, mas uma transição planejada, onde a alma, despindo-se do corpo, retoma sua forma imaterial, mantendo sua individualidade e sua consciência. Então, encarnar, desencarnar, faz parte do processo. Só não vamos ser obrigados, entre aspas, a reencarnar quando atingirmos um nível evolutivo tal que aí agora sim poderemos ser trabalhadores das searas dos superiores. E aí nós estaremos trabalhando no universo. E aí finaliza esse círculo das encarnações sucessivas, porque o espírito não terá mais essa necessidade. Então, a vida após a morte, e aqui, como eu comecei, finalizando com a mensagem de Jesus, grafada por João no capítulo 3, versículo 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É uma afirmação de Jesus a Nicodemos. Ela significa que é necessário um renascimento espiritual. Então não adianta somente tomar um corpo novo, é preciso haver mudança no espírito. E nós podemos renascer a cada minuto, a cada segundo, a cada hora. Quantas vezes o indivíduo passou por um perigo e diz, vocês não imaginam, eu tomei um susto, eu nasci de novo. E aí o que fazer com esse nasci de novo? Fazer uma revisão na vida e dizer como é que eu estava levando a minha vida, que eu cheguei até aqui agora. O que eu preciso fazer para modificar? Então, renascer não é somente tomar um corpo novo. Nas ideias, na vontade, no trabalho, na proposta, na inteligência e na conduta moral. São 10 minutos faltando, eu vou deixar em aberto para que alguém possa, enquanto eu tomo água, vocês pensam e se quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, um esclarecimento, aproveita. O mestre está aí. Aí conhece do assunto bastante. A gente tem que estudar, né? Não é? Já no Instituto, o povo é nos estudos mesmo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Sim? Eu não entendi. O senhor falou de como os espíritos se reconhecem. Porque não é só luz e energia, né? Eles se reconhecem como frequência? Se reconhece por aparência. Esse corpo físico que nós estamos utilizando, ele é o perispírito plasmado. Então, só vou reconhecer se a pessoa se apresentar para mim da mesma forma. Ele pode ser... que tiveram várias vidas. Várias vidas. Pois é, no momento agora eu desencarno Edivaldo e vou me manter assim por muito tempo. Porque só assim aqueles que conviveram comigo agora vão me reconhecer. Mas se eu tiver a possibilidade de me apresentar de uma outra forma, também posso, porque eu tive várias existências. Aquela que mais me agradou, mas se eu me apresentar, por exemplo, como um padre, lá naquele momento as pessoas não vão me reconhecer. Então essa aparência nós damos ao corpo espiritual de acordo com a necessidade. Certo? Então é a força do pensamento que plasma essa aparência no perispírito. Porque nós ainda estamos nas experiências humanas, viu? Não esqueça, nós saímos desse plano, o plano espiritual nosso é parecido com esse. Só quando nós vamos evoluindo, aí sim, nós nos aparecemos em essência uns para os outros. E esse sentimento é que vai perdurar. O único entre nós é
a fraternidade, que somos filhos do mesmo Pai. Respondi? Pois é. Dá uma lida no Livro dos Espíritos que você vai gostar. Existe a possibilidade de você, Edivaldo, se apresentar desta forma que estou vendo, mas num dado momento, para determinado público, você se mostrar de uma outra forma? De uma outra forma, sim. Eu estou aqui trabalhando aqui nesse momento agora no plano material, né? Alguns de vocês me conhecem que eu sempre venho à casa, né? E conheço também alguns que estão na plateia. Porque eu já fotografei a fisionomia. Mas eu estando, por exemplo, quando o corpo descansar, eu passar para o plano espiritual, num grupo lá, eu posso me apresentar completamente diferente. Sim. Porque aquele grupo me conheceu assim. Por isso que eu dei o exemplo do padre, do pastor, do índio, de seja lá quem for, porque nós já passamos por diversas experiências. E aí diz, olha, o padre fulano de tal está aqui. Quantas vezes os espíritos se comunicam assim, nos centros espíritas, né? E dizem, a minha melhor encarnação foi essa, que eu aqui estou agora nesse momento. Mas eu já passei por fulano, por ciclano, eu mesmo e outras experiências. Então essa aparência depende da necessidade da localidade. Eu posso vir aqui mascarado, falar para você e ninguém vai me reconhecer. Posso fazer outra pergunta? Eu estarei com outra. Faça, se eu não souber, a gente vai para o Livro dos Espíritos. Que modéstia. Tá pensando o quê? Diga. Em um dado momento, o espírito pode desejar se mostrar de uma forma que não seria aquela costumeira dele. Sim. E ele quer mostrar isso, mas outras pessoas que estão ao seu redor não poderiam identificá-lo pela vibração? Sim. Aquele que tem afinidade com ele, aproximação, tem mais... É tipo quando a gente conhece a pessoa, né? Eu chego aqui e falo com você porque eu já conheço há mais tempo. Sim. Então eu já conheço, pode acontecer. E outros não, a depender, ele está ali com aquela aparência e as pessoas estão vibrando somente na aparência, enquanto outros estão percebendo a essência. Isso. Que está se manifestando. Era isso que eu queria ouvir. Porque existe aqui, nós temos um mentor da casa, que é um preto velho chamado Zeferino. Ele disse textualmente que ele gosta de se apresentar dessa forma, exatamente que foi a melhor encarnação dele, onde ele mais cresceu e se aproximou de Jesus. Então ele gosta de ser assim. Porém, eu já vi esse espírito por volta de 1920, ele todo de terno, gravata, aquele chapéu da época, tudo direitinho. E ele era um ser completamente diferente do preto velho que eu conheço aqui. Exatamente. Mas a vibração dele era a mesma quando ele estava com aquela roupa. A mesma. Porque o ser é o mesmo, né? Pode ser a aparência que for, mas a essência... Não adianta. Quando ele está como preto velho, ele está curvado porque ele tinha problema de coluna, etc. Mas na minha casa, quando começou essa casa aqui, foi na nossa casa, eu tinha um espaço e na sala era onde se produzia tudo lá. E eu vi ele passando de um ambiente para o outro e ele passou correndo. E eu disse a ele, espera um pouquinho, o senhor disse que tem problema de coluna e o senhor só faltou dar um salto de um lugar para o outro. O senhor está perfeito fisicamente. Ele fez assim, não diga nada aqui, não interessa falar. Tá lá. Isso depende, já tem uns 15 anos. Não é possível. Então, eu só estou colocando isso, gente, para a gente perceber que nós somos tão, assim, possível mentalmente e pela plasticidade do perispírito, de nós nos apresentarmos de diversas formas, segundo o ambiente, segundo a necessidade, não como brincadeira ou coisa de levar vantagem, mas com coisas sérias para exercitar o bem. Isso também é possível. Possível, exatamente. Aquela aparência eu desenvolvo melhor e quem me vê vai aceitar melhor a minha ajuda naquelas condições. Justamente. E superiores trabalham. Isso na mediúnica existe muito. Ah, com certeza. A gente é que ainda não sabe muita coisa. Não é? Ok? Valeu. Então agradeço a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Obrigado. Desculpe as perguntas que eu não deixei vocês fazerem de alguma forma,
mas é porque eu achei muito interessante isso, devido à conversa ter seguido através de Paulo para este assunto, porque muita gente duvida disso. E nós temos um corpo físico que ele é, um corpo espiritual que ele é moldável, segundo a nossa vontade. Então, e cada vez que nós evoluímos e que temos uma vibração maior, mais possibilidades adquirimos. Vamos lá, então? Tá vendo como é bom perguntar? Isso que eu falo. Tem perguntas para fazer e vocês ficam calados. Quanto mais perguntar, mais a gente aprende, porque puxa certos assuntos, traz explicações mais detalhadas de determinada questão. É sempre bom. Pode apagar. Aí fora, vocês podem apagar a luz branca, por favor? Estou esperando. Senhor Jesus, como é bom, Senhor, estar sempre junto ao Senhor, participando de diálogos tão produtivos, instrutivos, questionáveis em alguns casos, para que possamos aprender mais, discernir melhor sobre quem somos, o que fazemos, para onde vamos, tantas perguntas que são necessárias para que a fé seja verdadeira. Porque ela participando da racionalidade, certamente eu admitirei. Eu só tenho que te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por esse diálogo dessa noite, que todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, fomos agraciados. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela presença de Edivaldo César, esse irmão querido, que tantos momentos bons, saudáveis, de amor mesmo, em palavras edificantes, nos trouxe para a construção do ser melhor que somos nós, se prestarmos atenção e se trabalharmos esse interno. Obrigado pela família, essa família que me recebeu, que me trouxe, que me deu tudo o que foi possível para que aqui eu estivesse nesse momento, dentro dessa tarefa e que eu possa exercê-la da melhor maneira possível. Quando falo eu, não estou falando da minha pessoa apenas, de todos nós que estamos aqui. Que os amigos que já formamos e temos como companheiros de verdade, os conhecidos, tudo o que já produzimos em nossa vida, seja de bom, de errado, de certo, não importa, foram experiências que nos trouxeram amadurecimento espiritual, se assim tivermos a percepção. Mas que tudo isso, Senhor, só terá valor se já formos um ser melhor. Porque todo o restante, tudo aquilo que diz respeito à matéria, só tem sentido se o ser se encontrar sendo liberto da consciência. Que lutemos por isso, que ouçamos palestras como essa, que busquemos de verdade o sentido da vida a todo instante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Muita paz para todos.
Tô com algo aqui, né?